Olá, sagitarianos e sagitarianas. Vamos para o conselho de vocês, mês de maio, junho até julho, tá? Primeira carta aqui, ó. Limpar e energizar. Mais um nesse aqui. Se preparar. O que mais? É Sagitário, energia de Sagitário. Família. Tá, me parece que aqui a gente já começa falando, né? Tocando aí no campo dos relacionamentos de vocês. Talvez a forma de se relacionar de algumas pessoas, talvez sagitarianos e sagitarianas. O que estamos falando aqui? É uma leitura coletiva, peguem aquilo que ressoar, tá? Para a vida de vocês verdadeiramente, sintam no coração de vocês. Se não foi dessa vez, pode ser uma próxima leitura. Aqui vai verdadeiramente ressoar para vocês. Não forcem, tá? Só realmente absorvam aquilo que ressoar. Carta dos ratos. Sagitarianos e sagitarianas. Segundo cartas. Os que vão se conectar com esse vídeo. Essa carta ela pulou assim, ó, invertida. A carta dos peixes pulou invertida. Mas eu vou considerar ela assim, no princípio. A carta da carta no final do deck. O que eles precisam? O que eles precisam se preparar aqui? Tá. Sagitarianos e sagitarianas que estão... As duas primeiras situações que me vêm aqui à cabeça na interpretação da energia dessa leitura são sagitarianos e sagitarianas que estão lidando com problemas dentro do lugar que vocês moram. Se vocês moram com família, pode ser família, ou esse grupo de pessoas que vocês estão vivendo. É como se vocês quisessem ficar em paz, se organizar, se preparar, se manterem mais limpos da energia dessas pessoas, mas talvez no momento não esteja sendo muito possível, né? Mas também me fala sobre, eu sinto muito aqui sobre uma estabilidade, talvez um certo receio, né, de perder alguma estabilidade que vocês tenham na vida. Para alguns pode ser que essa estabilidade esteja justamente ligada a essa casa da família, a essa convivência com a família de vocês. É isso mesmo? Chave e o caixão. É vocês em busca de uma nova realidade, de uma melhoria para a vida de vocês, só que talvez, provavelmente aqui, impacta em vocês terem que, não sei, deixar essa residência que vocês estão morando, deixar esse lugar que vocês estão morando, é isso? Vamos ver. Tô tentando entender ainda exatamente do que a gente tá falando aqui, ó. Carta dos fins, pulou. O que mais? Proteção espiritual, comemorar e a carta do brilho. Essas três cartas aqui me fala, e elas vieram seguidas da carta do fim, ó. Então me fala sobre uma perspectiva positiva em relação a essa situação que vocês estão vivendo e que envolve vocês tomando uma decisão de ir embora. Tem proteção aí nessa decisão que vocês estão tomando. Para alguns aqui é muito importante se manterem limpos energeticamente, espiritualmente, enquanto vocês lidam com essa situação. Mesmo que vocês não tenham esse hábito frequente de se limpar ou de fazer alguma coisa em relação à própria energia de vocês. O que está rolando, Sagitário? Entendi. Vocês tentando sair de um espaço que tem alguém que trata vocês assim, ó,
com rispidez, com aridez. Vocês estão tentando controlar talvez um pouco da ansiedade que é conviver com essa pessoa, ó, equilibrar a ansiedade que é viver com essa pessoa. Para alguns aqui, vocês gostariam de sair desse espaço quanto antes, obviamente, mas eu acredito que vocês precisem se organizar, se preparar. Pessoas se olhando de cima para baixo. Aqui pode ser vizinhos. Pessoas que se envolveram com algum desentendimento com vizinhos. Alguém que mora assim na sua comunidade, ou na sua família, na sua casa, ou na sua comunidade. Talvez você se sinta injustiçado por essa pessoa estar te tratando assim, como se ela não tivesse, não tem um motivo. E talvez essa outra pessoa também sinta a mesma coisa. Esse desconforto, né, na sua presença. Curioso. E você tentando, ó, sair fora. Por isso que a espiritualidade abriu o seu jogo, pedindo para que vocês se limpem, mantenham o pensamento de vocês limpos, equilibrados. Talvez para alguns aí vai funcionar banhos que desacelerem, meditações que desacelerem, para que vocês possam efetivar essa saída. E vai vir benefício depois dessa saída, né? Para que vocês consigam efetivar com calma. Vocês preocupados se vocês vão conseguir construir o material com rapidez, se vocês vão conseguir se estruturar depois que vocês saírem dessa casa. E ainda vem à cabeça aqui algumas imagens, pessoas, grupos aí de sagitarianos preocupados, mas se eu sair da casa dessa minha família nesse mês ou nesse ano, será que eu vou conseguir alugar essa outra casa? Como é que eu vou fazer com os móveis que eu não tenho, com a geladeira? É como se fossem pessoas aqui, essa tiragem, que estão atravessando um processo nesse sentido, um processo parecido com isso. Para alguns aqui pode ser saída de país, mudança de país também, porque essa intensidade da sensação do movimento ela é muito alta. É como se fosse um movimento muito grande, continental, sabe? A impressão que me dá energética. Vocês literalmente assim, ó, entre a angústia de sair dessa situação, porque aí está sendo necessário fazer um movimento que traz essa angústia, e vocês tentando meio que ficar meio zen, assim, sabe? Ficar tranquilos, ficarem calmos, vocês oscilando, ó. E aqui a gente tem duas cores nessas cartas, me chamou bastante atenção na minha cabeça agora, que é o lilás, que é uma cor bastante ligada aos nossos chakras superiores, aos chakras que transmitem essa conexão mais alta com o divino, né, com muitas vezes a tranquilidade, ó, um certo azul aqui, um lilás, e a gente tem o laranja, né, o laranja meio amarelo aqui, e um avermelhado, alaranjado avermelhado. Então, é vocês literalmente entre essa energia de um chakra básico vermelho, que é necessária, né, de ser assentada, principalmente numa situação que exige movimento, mas é como se fosse uma cabeça ou um campo energético que está entre o laranja e vermelho denso, mais pesado, mais preocupado, aqui, ó, vai dormir, mas fica pensando. E entre momentos que você diz assim, não, vou ficar meditado, vou meditar, sabe? Vou esquecer desse processo. E tudo tem girado em torno, é como se vocês estão mais preocupados se vocês vão conseguir efetuar uma conquista material depois que vocês fizerem esse fim ou tomarem essa decisão, do que vocês realmente estão incomodados com o que essa pessoa está fazendo. Vocês estão mais preocupados com como é que vocês vão lidar financeiramente com essa nova jornada do que já entregar a Deus, sabe? Tipo, já entreguei a Deus, o que essa pessoa faz? Fala mais essa situação, Simone, por favor. Para as pessoas que vão se conectar com esse vídeo. Página de paus. Roda da fortuna no final do deck. É uma tentativa de fazer um móvel. Se vocês pudessem, vocês sairiam desse ambiente ontem, hoje, amanhã, a energia assim.
e de muita intranquilidade financeira, material. Tô sentindo uma energia de calma, mas é como se fosse a espiritualidade tentando transmitir a vocês essa calma diante dessa situação. Nem tudo se resolve assim tão rápido. Essa situação de vocês, ela começa a ser resolvida a partir do emocional de vocês. É justamente o que estava me vindo na cabeça. Quando vocês se tranquilizarem, quando vocês conseguirem estabilizar o emocional, ou pelo menos não ficar tão preocupado, vem na minha cabeça a seguinte mensagem: algumas pessoas vão ter essa condição manifestada, ou já estão percebendo que tem essa condição manifestada de fazer essa mudança, de fazer essa transformação na vida delas. Só que algumas só querem ir morar nesse lugar se já tiver todos os móveis da casa, ou estão muito preocupadas, mas e se eu não conseguir? E se não der? E se não der? Sabe? Tem uma coisa de um apego aqui. E eu vou ser bem sincera, para algumas dessas pessoas que vão efetivamente se conectar com essa leitura, e aí eu peço que vocês observem se essa leitura se conecta com o coração de vocês e absorvam dessa leitura, que é um conselho coletivo, aquilo que funciona para a realidade de vocês. Mas para algumas pessoas aqui, vocês moravam em um ambiente que vocês tinham prosperidade financeira, no sentido de, talvez vocês moravam com uma família que garantia para vocês dinheiro. Talvez numa boa casa, num bom apartamento, numa boa localidade, no sentido de dinheiro, tá? E essa situação que você está vivendo aí, que você vai se conectar com esse vídeo, provavelmente você vai sentir que é para você. Era uma família que aparentemente te trazia muitas possibilidades, mas nesse sentido aqui, eu moro numa boa casa, eu tenho minha boa piscina, eu tenho meu bom... eu não sei, aqui me vem essa energia. Para esse grupo de sagitarianos e sagitarianas, essa riqueza, não sei, essa prosperidade dessa família vinha com tinha um preço alto, entendeu? Tinha um preço alto. E é isso que vocês estão tentando finalizar, ó. Tinha um preço alto porque a casa era muito chique, mas vocês não tinham paz dentro da casa? Vocês tinham que estar o tempo todo tentando se limpar a energia de vocês, porque estava sempre em guerra, sempre, sei lá, de repente aí alguém chegava muito pesado dentro de casa, não deixava paz reinar nesse ambiente. Então, o que acontece? Vocês estão percebendo que vocês foram acostumados por muito tempo a morar em um lugar muito confortável. Para alguns aqui, vocês vão experienciar, ou estão aí pensando em experienciar também um exercício de um certo desapego material, para descobrir a verdadeira paz. Ou para começar a construir a sua prosperidade financeira de uma forma mais autônoma. É isso. 8 de paus. Eu toco no baralho e a carta voa. Olha as cartas que voltaram aqui. Os 5 de espadas. Talvez aí tenha uma mãe, um pai, um parente, sei lá, até pessoas que moravam nesse bairro. Alguma coisa nessa vida que era tão confortável, não era tão confortável assim, né? Vocês eram, sim, de certa forma... a ilustração dessa carta, ela me transmite muito alguém que estava envolvido em muitas coisas, tinha um dia a dia muito ativo, talvez vocês procuravam passar muito tempo fora de casa para não ter que suportar tanto da energia dessa casa, porque vocês não gostavam, não se sentiam bem, ó, vocês em paz aqui, ó, e essa energia tentando, aqui pode ser mãe, companheiros, primos, família que tinham acesso livre à casa de vocês, né, porque às vezes tem familiares que a gente não gostaria de estar recebendo o tempo inteiro em casa, não sei, não ressoa, né? Muita fofoca, falsidade, energia estranha. E essas pessoas acessavam, porque era a casa de seus pais. E aí você tinha que lidar com uma coisa, sagitarianos, que vocês, no fundo, não gostavam. Vocês queriam um senso de autonomia e liberdade maior do que essa experiência que vocês viviam. Só que vocês começaram a ficar pensando nisso e acabaram ficando muito preocupados com a vida material de vocês, ó. 10 de ouros.
Para muitos aí, o que eu escuto na minha cabeça é eles estão se perguntando se eles saírem de casa ou se eles forem fazer essa viagem, se eles forem começar a pensar em construir uma coisa diferente na vida deles, um pouco mais autônoma das propriedades e dos bens familiares, eles estão com dúvidas, se questionando se eles vão conseguir ser tão promissores como os pais deles foram. Se eles, como assim? Eu vou fazer isso? Tem gente aí que pode trabalhar, inclusive, com internet, muitas cartas de comunicação aqui, né? De velocidade na comunicação. Gente que começou a trabalhar com internet, gente que não se sente reconhecido por esses parentes, ou por esse grupo aqui de pessoas, que pode ser bairro, família, cidade. Vocês querem expandir, eu acho. Só que essa expansão, ó, vocês querem vencer, vocês querem expandir, sair dessa situação. Só que vocês estão pensando muito nisso, vocês estão com a cabeça muito ligada nisso, nessa mudança. E aqui é como se essa cabeça muito ligada nisso é uma de ansiedade, entendeu? Para muitos aí podem ser pessoas jovens ou que têm alguma característica de imaturidade. Porque mentalmente é como se a cabeça de vocês não conseguisse sair disso, fica só pensando nisso. E todo mundo sabe que quando a gente vai dar um passo desse na vida, não é assim. A gente precisa buscar nosso equilíbrio para que esse passo ele funcione. A espiritualidade de vocês abençoa, tá colocando a mão aí. Só que não tá conseguindo se conectar muito com o mental de vocês, porque vocês ficaram muito preocupados. Estão muito preocupados, né? Se vocês vão conseguir, se não vai conseguir, se vai ser tão importante quanto a mãe, quanto o pai. Ó, vocês precisam ter mais discernimento, muito discernimento para essa conquista, para esse voo. Muito discernimento, tá? Aqui eu sinto fortemente a energia de uma mãe, talvez desanimando vocês. Ó, novamente. Nossa, novamente. Uma mãe desanimando vocês, talvez colocando aí uma ideia que vocês não vão conseguir, que né, não é o momento certo. Conselho final para os sagitarianos e sagitarianas que estão vivendo uma situação assim, vou escolher para vocês. Espiritualidade pede um enraizamento profundo, amadurecimento, enraizamento. Essa vontade de querer ter uma vida mais autônoma, uma vida mais... uma casa mais feliz. Alguns aí podem, inclusive, estar desejando que a energia da cura circule mais dentro do lar que vocês moram. Porque talvez vocês não sintam isso com essa família, não sei. Então, a espiritualidade pede para que vocês se enraizem, para que vocês cresçam emocionalmente. Para alguns, talvez dentro dessa família vocês não tiveram esse crescimento, essa cura no campo emocional. Ó, vocês ficavam sempre lidando com comunicações ardilosas, comunicações que traziam desgaste, perda do seu brilho, desmotivava seus movimentos na vida, tá? Lentificava, mortificava, no sentido de lentificava, de tirar um pouco desse brilho sagitariano. E a gente sabe que Sagitário, né, precisa se sentir livre, precisa se sentir aberto ao novo. Vocês são velozes, mas esse é o momento de vocês se conectarem com o elemento terra, para desenvolver essa maturidade emocional e para que vocês façam aliança com a escolha propícia à cura de vocês, a verdadeira cura de vocês. Não por medo, sabe? Energia de medo, não. Vocês estão sentindo com muita intensidade. Vocês estão aí num papo de 880. Na cabeça de vocês é como se vocês dissessem:
Se eu não for agora fazer essa mudança, eu não vou nunca mais. Me vem na minha cabeça isso, energia de grito. Calma, Sagitário. Tem coisas que vocês estão reproduzindo, para alguns aí, porque aí vocês estão reproduzindo o que vocês aprenderam com a realidade dessa família. É esse pânico, esse medo, essa angústia, essa aflição que você não aguenta mais. Por isso você quer sair desse lugar. Você vai se encontrar com suas próprias sombras, sim. Você vai precisar aprender a lidar com isso. Você vai entender que a vida não é assim, não. Que as coisas precisam ser pensadas, orquestradas. Ó, você vai ter que controlar, não é controlar, mas você vai ter que fazer processos de autoconhecimento para o campo emocional. Vocês viviam num ambiente que fizeram com que vocês desenvolvessem ou fossem criados, sei lá, com muito a frase que me vem à cabeça, eles se afogam no emocional, né, nas águas internas. Eles sentem muito e é isso. É difícil, né? Eles sentem muito e é difícil para eles. É uma cura emocional primeiro. Sua cura física, eles vão conseguir se mudar para as pessoas que vão se conectar com esse vídeo? Tchau, não consigo. Sim, que lindo. Adoro quando vem assim. Vai surgir oportunidades na vida de vocês em relação a isso que vocês estão desejando. Para quem é mudança de casa, pode ser trabalho também. Ai, que lindo. Belíssimo. A gente já tinha aqui uma carta do navio, só não vai ser tão rápido quanto vocês imaginavam, tá? Porque vocês estão aí vivendo o pânico de que, porque eu quero, que tem que ser logo, não sei o quê. Não vai ser. Aqui vai ser bonito. Quando acontecer, vai ser bonito. Mas não vai ser exatamente no tempo que vocês querem, tá bom? Não adianta ficar o tempo todo investigando, olhando, vendo anúncio, não sei o que, seja lá o que vocês queiram. Aqui eu sinto a energia de algumas pessoas trancadas no quarto, estressadas, confusas e querendo sair de uma situação. Aí vocês estão olhando se vocês alugam tal lugar, aí começam a sofrer, porque eu não vou ter móveis, não sei o que. E a espiritualidade está querendo te dizer que você ainda não entendeu o processo que você está vivendo. Isso é uma cura emocional. Você vai precisar se haver com essa forma de sentir o mundo. E que vão sim aparecer oportunidades muito boas para você. Ó, fiquei até arrepiada aqui. Muito boas. E vai ser de uma forma bem espontânea. Por isso, melhore sua vibração. Se limpe. Se organize. Se prepare. Porque isso vai acontecer. Tá bom? Gratidão, Sagitário.